Meus irmãos, a paz de Cristo para vocês. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Agora vamos estudar sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos dar início nesta primeira parte. Será bênção para a nossa vida, eu tenho certeza disso, porque vai ficar guardado no nosso coração. Vamos seguir cada detalhe, é uma ferramenta muito boa. Essa ferramenta que eu falo é o conteúdo, que vai servir para o seu dia a dia, para a sua vida de uma forma em geral. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus à humanidade, composta por 66 livros inspirados pelo Espírito Santo, a inspiração de Deus no homem, escritos ao longo de séculos por diferentes autores, sem entrar em contradição, momentos diferentes, tempos diferentes, mas a Bíblia ela não falha, ela é poderosa, mas com uma única mensagem, revelar o plano de Deus para a salvação do homem. Ela é a única regra de fé e prática do cristão, sendo viva, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, é capaz de transformar vidas, conduzindo o ser humano ao conhecimento de Deus e à prática de uma vida conforme a sua vontade. A Bíblia, ela não precisa de livros paralelos. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé, é a verdade absoluta. A Bíblia, ela tem a sua canocidade, ela tem o seu valor, a sua inspiração. Ela não foi escrita pela vontade humana, ela é escrita por uma inspiração divina. A Bíblia pode ser dividida em 5 partes. Olha que interessante esse ensino. A primeira parte fala de preparação, Deus falando com reis, sacerdotes, juízes e profetas, que vai de Gênesis até Malaquias. Deus não falava com qualquer pessoa. Ele tinha essas classes específicas. Então, no período de preparação, o passado apontando para o futuro, Deus falava com essas classes de pessoas. Segunda parte, manifestação, Cristo encarnado, 100% homem, 100% Deus, nos 4 evangelhos, Evangelho, Boas Novas, Boas Notícias, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já a terceira parte fala de propagação, o início da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, trabalho consolidado de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus já tinha formado uma equipe de trabalho, discípulos, apóstolos. A quarta parte, explicação, epístolas ou cartas direcionadas a indivíduos e às igrejas. E a quinta parte, consumação, Apocalipse, estudo das últimas coisas. A Bíblia também pode ser dividida em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros, que é costume falar livros, mas o Novo Testamento, a maior parte, escrito em cartas. Total de 66 livros, assim como o livro de Isaías tem 66 capítulos. A gente pega aí os 39 capítulos do profeta Isaías, está mais relacionado ao contexto do período de preparação, né, do Antigo Testamento, fala muito essa questão de juízo. Já os últimos 27 capítulos já aponta mais para o futuro. Vamos avançando. O Antigo Testamento trata basicamente da relação entre Deus e a nação de Israel. Pentateuco ou Torá são os livros da lei, lida com a criação de Israel e com Deus estabelecendo a sua aliança com Israel. É composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pentateuco, penta de 5, teuco de rolos. 5 livros, né? 5 rolos. É muito bom a gente destacar esse detalhe. Livros históricos. Este grupo de livros é composto por 12 livros que relatam toda a história de Israel, desde a entrada até a conquista da terra prometida de Canaã. Não estão em ordem cronológica. Essa relação desses 12 livros, eles não foram escritos em ordem cronológica, que começa com Josué e vai até o livro de Esther. Os livros poéticos é composto por 5 livros, sendo estes escritos em forma de cânticos ou literatura poética. Não estão organizados cronologicamente, e sim pela sua relevância. São livros que nos permitem uma visão mais íntima do relacionamento de Deus com Israel e o seu grande desejo para que essa nação o adorasse e o obedecesse.
São eles em ordem de relevância, que vai de Jó até Cantares de Salomão. Está bem fácil de pegar e de ver. Profetas maiores, livros com mais capítulos, de profetas mais prolixos. Não quer dizer que é maior, né, de importância, é porque eles foram mais extensos, mais prolixos. São 5 livros que relatam a história dos profetas que mais profetizaram na história de Israel. Estão expostos em ordem de relevância e não em ordem cronológica. É muito bom a gente pontuar isso, porque a Bíblia que geralmente a gente compra, a Bíblia evangélica, tem a Bíblia também, existe Bíblia que você possa comprar escrita em ordem cronológica? Tem, né? Mas geralmente você compra ela por ordem de relevância. Vamos lá. São eles, em ordem por relevância, que vai de Isaías até Daniel. Profetas menores, livros com menos capítulos, de profetas mais objetivos e concisos. Este é o último grupo de livros do Antigo Testamento. Está dividido em 12 livros que contam a história e ministérios de 12 grandes profetas de Israel. Profetas menores, porque foram mais objetivos. Isso não quer dizer que é menor em importância. São eles que vai de Oséias até Malaquias. Está no seu dia a dia da Bíblia, mas, de qualquer forma, eu destaquei aqui para você poder ver. Os livros proféticos mostram o chamado de Deus para que Israel se arrependesse de sua idolatria e infidelidade e restaurasse o relacionamento de obediência e fidelidade espiritual. No Novo Testamento, já começa com os evangelhos. É composto por 4 evangelhos que narram a passagem de Jesus na Terra, desde o seu nascimento, obra, ministério, redenção, até a sua ascensão aos céus. São eles, Mateus, Marcos, Lucas e João. O histórico, que é composto por apenas um livro, que conta a história dos apóstolos e a instituição da primeira igreja cristã na Terra, a igreja primitiva. É ele, Atos dos Apóstolos. Epístolas ou cartas são cartas escritas pelos apóstolos e direcionadas às igrejas de várias cidades, nações e continentes da Terra. São um total de 21 cartas, sendo 13 escritas pelo apóstolo Paulo e 8 escritas por autores diversos. São elas que vai de Romanos até Filemão. Então, a gente tem aqui uma relação das cartas ou epístolas. Então, a gente acabou de ver aqui que 21 cartas, sendo 13 escritas pelo apóstolo Paulo e 8 escritas por diversos autores. Vamos seguir. Na sequência estão as outras 8 que são de autores diversos, que vai de Hebreus a Judas. Eu vou até ler aqui, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Revelações ou Apocalipse. Este grupo é composto por apenas um livro, que traz toda a revelação dos últimos acontecimentos da igreja aqui na Terra. Apocalipse. Bibliologia é a ciência da história do estudo dos assuntos inerentes à Bíblia Sagrada, auxiliando a entender a palavra de Deus. Resumindo, é um dos campos da teologia sistemática que se ocupa do estudo bíblico. Bibliologia vem do grego biblon, que significa livro, e logos, que significa discurso. O vocábulo Bíblia Sagrada não é encontrado nas Sagradas Escrituras. O vocábulo Bíblia é derivado do grego biblos, o qual quer dizer coleção de livros pequenos. É através da Bíblia que Deus se revela ao homem, podendo-se dizer que é o conjunto de livros sagrados dentro de 2 testamentos, conhecidos como Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia Sagrada também pode ser conhecida ou chamada de Escrituras ou Palavras de Deus, dentre outros. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir
os pensamentos e intenções do coração do homem. A palavra de Deus, ela tem eficácia. A palavra de Deus, ela consegue ir até a divisão da alma. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. O nosso Deus, ele conhece e bem sabe a intenção do nosso coração. O livro sagrado é dividido em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, sendo 39 livros no Antigo e 27 livros no Novo, totalizando 66 livros. Eu bati bastante nisso, foquei bastante, pontuei para que você sempre guarde os detalhes da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi escrita em hebraico, Antigo Testamento, aramaico, apenas pequenas partes do Antigo Testamento. Aí tem várias referências, tem Esdras, tem Daniel, tem Jeremias. E grego no Novo Testamento, por mais de 40 autores divinamente inspirados pelo Espírito Santo, levando cerca de 1.600 anos para ser terminada. Então, a Bíblia, ela não foi escrita por homens sem inspiração. A Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Deus soprando a inspiração dele, né? Deus colocando dentro do homem. O sopro de Deus sendo colocado dentro de aproximadamente esses 40 autores que estão relacionados na Bíblia Sagrada. Hebraico foi a língua oficial dos hebreus, desde a entrada em Canaã, ficando até mesmo conhecida como a língua de Canaã ou língua dos judeus. Aramaico, por muito tempo, língua assíria e da Babilônia. O aramaico foi traduzido para a Palestina, destacando que quando os assírios venceram o reino de Israel, introduziram o aramaico dentro do Estado de Israel e levaram tanto pessoas cativas como trouxeram de lá para Israel. Tá vendo? É um pouco do contexto histórico que a gente está lendo, que eu estou aqui lendo, né, para poder dividir com vocês. Segundo o Reis 17, 24, destaca que o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Grego, todo o Novo Testamento foi escrito no grego, sendo que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego pelos 70, ficando essa versão traduzida conhecida por Septuaginta. Olha que interessante. Inicialmente, os livros apresentavam as formas de rolo e de códice. Os rolos, agora vem a explicação, eram geralmente de papiro ou de pergaminho, geralmente de tamanho grande, em média de 11 metros, podendo chegar a 40 metros, como é o caso da crônica do rei egípcio Ramsés II. Em destaque, os rolos bíblicos ficavam em torno de 9 a 11 metros, alguns sendo divididos em 2 rolos. Os códices, do latim codex, por sua vez, eram livros parecidos com os livros de hoje. Claro, não nos moldes de hoje. Eram feitos de folhas de papiro ou pergaminho com costuras, uma sobre a outra. Os códices substituíram os rolos devido à facilidade de manuseio e de se colocar em um mesmo livro vários evangelhos ou cartas. Então, a gente vai evoluindo com esse contexto, mostrando um pouquinho sobre o papiro, tá vendo? Sobre o pergaminho. Então, a gente vê o papiro e a gente vê o pergaminho e também sobre a explicação dos códices. A Bíblia é a palavra de Deus, assim, sobrenatural em seu caráter, contendo uma mensagem de Deus para o homem. A Bíblia é cristocêntrica, Cristo tem que estar no centro, né? Cristo, toda pregação sem Cristo é uma pregação vazia. Por isso que aquele texto lá de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, esse texto é o tema central da Bíblia Sagrada. Aí a gente vê que a Bíblia é cristocêntrica, de um único Deus, porém trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Escrita por mais de 40 diferentes autores, já falamos sobre isso, divinamente inspirados por Deus, contudo, reservando a particularidade de cada autor, sem entrar em contradição.
tempos diferentes, autores diferentes, e a Bíblia, ela sempre, sem entrar em contradição, uma mensagem alinhada à outra. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada. Ela tem inspiração, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, a única e infalível regra de fé e prática do verdadeiro cristão. Não precisa, conforme eu já disse, de livros paralelos. A divisão bíblica em capítulos e versículos não vem do original. Essa divisão foi feita em 1555 na versão Vulgata. Então, dentro da tradição original, ela não tinha ali o capítulo, não tinha um versículo, mas foi organizado para facilitar o nosso entendimento. O texto original é único, sem a divisão que conhecemos de capítulos e versículos. A Bíblia da Igreja Católica possui 7 livros a mais, sendo os livros conhecidos como apócrifos, que significa escondido, oculto. Esses livros foram escritos no período interbíblico, período onde cessara a revelação divina. Deus não deixou de ser divino, mas foi o período dos 400 anos de silêncio. Eu lembro que aquelas Bíblias antigas, elas tinham 4 folhas em branco. Cada folha representava 100 anos de silêncio. É só para poder representar, simbolizar. Dessa forma, não foram reconhecidos como parte do canão e inspirados por Deus. Então, esses livros que tem a mais na Bíblia católica, na nossa Bíblia protestante, evangélica, não tem esses livros lá porque eles não receberam a sua canonicidade, não receberam a sua inspiração divina, que foi o período dali de Malaquias até os evangelhos, ali até o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito dentro do contexto histórico. Então, se a gente for ver por relevância, começa com Mateus, mas a gente sabe que teve ali um período de 400 anos, do último livro do Antigo Testamento para o primeiro livro do Novo Testamento. Então, vamos seguindo para que a gente possa seguir aprendendo a palavra de Deus. Os 7 livros são Tobias, Judite, Sabedoria, de Salomão, Eclesiástico, no nosso tem Eclesiastes, mas não tem Eclesiástico, Baruque e 1º e 2º Macabeus. Na conclusão, eu quero destacar que a Bíblia, com o passar dos tempos, vem sendo traduzida dos mais variados idiomas, a partir da escrita original, seja do hebraico ou do grego, chegando a ser o livro mais traduzido em todo o mundo, em todos os tempos, sendo ainda o mais lido e o mais vendido. A Bíblia é o livro mais antigo, porém o mais atualizado. O livro mais antigo, mas o mais vendido. Detalhe, inspirado por Deus. Não foi escrito, conforme eu disse, por um homem comum, mas por homens inspirados por Deus. A primeira tradução foi para o grego, a versão Septuaginta. Eu tenho certeza que essa primeira parte do estudo que acabamos aqui de ler, eu já estou praticamente aqui já no final, ela vai contribuir demais para a sua vida. Para o nosso idioma, a primeira tradução foi feita pelo português João Ferreira de Almeida, uma das traduções mais conhecidas no Brasil. Com tantas traduções ao longo do tempo, com os mais variados copistas, algumas traduções contêm erros de transcrição. A Bíblia em si é totalmente isenta de erros, contudo, suas cópias não. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. É a revelação de Deus à humanidade, palavra infalível que produz vida, ilumina, liberta e santifica. A palavra de Deus é tudo isso. Ela é fiel, de Gênesis a Apocalipse. Ela produz vida, ela dá luz, ela liberta e santifica. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Eu tenho a convicção que essa aula ela vai ser muito produtiva no seu dia a dia. Ela vai contribuir demais para a sua vida. Eu tenho certeza que esse momento com a palavra vai ficar marcado no seu coração,
Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.